A Era dos Mártires, capítulo 4. A missão aos gentios. Continuação. A obra de Paulo. As viagens do apóstolo Paulo são conhecidas de todos e, em todo caso, o leitor pode segui-las lendo Atos. Portanto, não nos deteremos aqui a seguir do itinerário dessas viagens. Basta assinalar que, por alguma razão não explicada pelo texto, Barnabé foi buscar Saulo em Tarso e o levou a Antioquia, onde trabalharam juntos pelo espaço de um ano, e onde os cristãos receberam esse nome pela primeira vez. Depois, em várias viagens, primeiro com Barnabé e logo com outros acompanhantes, Paulo levou o evangelho à ilha de Chipre, às várias cidades da Ásia Menor, à Grécia, a Roma e talvez até a Espanha. Mas, por outro lado, dizer que Paulo levou o evangelho a esses lugares não deve ser entendido no sentido de que ele foi o primeiro a fazê-lo. Em Roma havia uma igreja bastante grande antes da chegada do apóstolo, como mostra a Epístola aos Romanos. E mais, o cristianismo já havia se estendido pela Itália até o ponto que, quando Paulo chegou ao pequeno porto de Puteoli, havia ali cristãos que saíram a recebê-lo. Logo, devemos cuidar em não exagerar a importância do trabalho missionário de Paulo, já que a obra de Paulo e seus escritos ocupam boa parte do Novo Testamento. Sempre corremos o risco de esquecer que, ao mesmo tempo em que Paulo levava a cabo suas viagens missionárias, havia muitos outros dando testemunho do Evangelho por diversas partes da bacia do Mediterrâneo. Barnabé e Marcos foram a Chipre. O judeu alexandrino Apolo pregou em Éfeso e em Corinto. E o próprio Paulo, depois de queixar-se que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, alegra-se de que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não. Filipenses 1, versos 15 a 18. Tudo isso quer dizer que, apesar de toda a importância do labor missionário do apóstolo Paulo, a sua grande contribuição não foi essa, mas sim suas cartas, que vieram a formar parte de nossas escrituras e que, através dos séculos, têm exercido influência na vida da igreja. Quanto ao trabalho missionário em si, foi levado a cabo por algumas pessoas cujos nomes conhecemos, Paulo, Barnabé, Marcos, etc. Mas também por centenas de cristãos anônimos que iam de um lugar ao outro levando sua fé e seu testemunho. Alguns desses viajavam como missionários por causa de sua fé. Mas provavelmente muitos outros eram pessoas que simplesmente tinham de ir de um lugar ao outro e nessas viagens iam espalhando a semente do Evangelho. Por último, antes de terminar esta brevíssima sessão sobre a obra de Paulo, convém assinalar que, ainda que ele considerasse a si mesmo apóstolo dos gentios, apesar disso, quase sempre ao chegar a uma cidade ele se dirigia primeiro à sinagoga e, através dela, à comunidade judaica. Isto nos ajuda a sublinhar o que dissemos. Paulo não se via portador de uma nova religião, mas sim do cumprimento das promessas feitas a Israel. Sua mensagem não era que Israel tivesse ficado desamparado, mas que agora, em virtude da ressurreição de Jesus, duas coisas haviam sucedido. A nova era do Messias havia começado, e a entrada para ser parte do povo de Israel tinha sido aberta aos gentios.